Iniciamos mais um dia do nosso programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E hoje o programa está especial, está diferente. Trouxemos aqui o doutor Márcio Monteiro, que é especialista em saúde pública e se posicionou e nos contou em relação à sua experiência no tratamento do Covid-19. A entrevista está fantástica. A hidroxicloroquina off-label, um medicamento que já é autorizado e que poderia ser usado, ela deixou a liberdade do médico escolher se utilizava ou não. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira, é o dia que falamos de pessoas especiais, pessoas que deixaram a sua marca, que registraram a sua história aqui na nossa Cuiabá, no nosso Mato Grosso. É dia do quadro Personalidades daqui e hoje vamos falar dele, Marechal Cândido Rondon. Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu na cidade de Mimoso, estado do Mato Grosso, no dia 5 de maio de 1865. Seu pai era descendente de portugueses e sua mãe, descendente de índios bororos. Quando seu pai faleceu, Rondon tinha apenas 2 anos de idade e seus estudos ficaram aos cuidados de um tio. Após concluir os estudos, Rondon foi ser professor e mais tarde ingressou no Regimento de Cavalaria no ano de 1881 e mais tarde se matriculou na Escola Militar do Rio de Janeiro. Foi indicado componente da comissão construtora das linhas telegráficas explorando sertões do Mato Grosso, no ano de 1892. A partir daí, Rondon passou a cuidar dos direitos dos índios. Sua tese era matar nunca, morrer se necessário. Efetuou uma expedição às margens do Amazonas junto com Teodoro e Roosevelt, no ano de 1913. De 1927 a 1930, foi responsável por inspecionar as fronteiras do Brasil, do Oiapoque até a divisa da Argentina com o Uruguai. Foi criador do Serviço Nacional de Proteção aos Índios, eleito em 1913 pelo Congresso das Raças em Londres, onde se ressaltou que a obra de Rondon deveria ser imitada para a honra da civilização mundial. Recebeu o título de Civilizador do Sertão no ano de 1939 pelo IBGE, pelo trabalho realizado junto aos índios. Foi considerado grande chefe pelos índios silvícolas e pelos civilizados marechal de paz. No ano de 1956, Rondon recebeu uma grande homenagem. Nesta ocasião, o território do Guaporé ganhou o seu nome, hoje denominado Estado de Rondônia. Em 1957, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ainda hoje, é um nome brasileiro com enorme respeito e inserção internacional por decorrência de sua contribuição à botânica e apoio à causa indígena. Seu falecimento foi no dia 19 de janeiro, no ano de 1958. Oi, Elga, estou diretamente aqui de Balneário Camboriú, diretamente para o seu programa, para trazer o insight de marketing dessa semana. O tema que nós vamos abordar essa semana será Dia dos Pais. Afinal, nós já falamos de Dia das Mães, Dia dos Namorados e essa data tão importante do varejo também chegou. Então, neste domingo agora, já é Dia dos Pais
e é a hora da gente se programar, porque afinal, o brasileiro sempre deixa para a última hora para fazer as compras, então dá tempo ainda de você rever alguma estratégia que ainda não foi executada e quem sabe trazer aí o resultado para sua empresa. Como insight de marketing que a gente sempre traz, são insights, provocações, tendências do que vem acontecendo no mundo do marketing, no mundo dos negócios também. Então, hoje eu quero abordar 2 assuntos com vocês, sendo que um deles é um tema polêmico que veio à tona, né, nessa campanha do Dia dos Pais, que foi a Natura como protagonista dessa data importante do varejo. E um outro assunto que eu quero trazer são dicas e provocações que eu gosto sempre de estar lembrando e provocando os empresários para que consigam colocar em prática dentro da sua empresa. A campanha da Natura para esse Dia dos Pais foi simplesmente incrível, foi uma estratégia tanto ideológica como uma estratégia de marketing também e que trouxe sim um super resultado para a empresa. Ela cresceu na bolsa, ela teve um aumento de 20 vezes mais de procuras no Google, comparando ainda com o Boticário, já que ela e o Boticário estão sempre ali no páreo e ela conseguiu se superar. E também ela conseguiu trazer à tona um tema de ideologia, de diversidade que tem a ver com o DNA da marca. Então, ela foi muito assertiva nessa comunicação, trazendo o transexual, trazendo o Tami, para protagonizar esse tema de diversidade dessa tribo. Afinal, o Tami não era o grande garoto propaganda da campanha da Natura, mas ele fazia parte dos influencers, assim como outros foram convidados também, como o Babu, e muitos os chefes de cozinha como Fogaça e muitos outros que acabaram também ficando em segundo plano nessa campanha, nessa estratégia. Afinal, o mais polêmico, o mais diferente do que se era habitual em ver campanhas Dia dos Pais foi o Tami. Mas foi uma estratégia muito bem pensada da Natura, que trouxe sim um resultado, não só de venda, mas também fortalecendo o DNA de diversidade e de propósito que a marca tem. Eu acho que fica aí uma grande reflexão que não serve somente para as grandes empresas, mas pequenas e médias empresas também podem abraçar um propósito, desde que tenha a ver com o seu DNA, desde que tenha a ver com o que vocês acreditam como marca. Então, não podemos ficar aí só pensando que a Natura, que tem uma verba gigantesca, que pode, tem possibilidade de trazer campanhas com ideologias, mas a sua empresa, pequenos e médios negócios, também podem ter e abraçar temas e tribos que têm a ver com o seu DNA, com o seu propósito de marca. Então, foi uma campanha assertiva, trouxe uma visibilidade muito grande para a marca. Teve gente que me perguntou se era uma campanha que corria um risco de riscar a marca da Natura, mas eu te garanto que não, porque a Natura já tem uma base muito sólida de conceito, de DNA. E outra, é uma marca que, querendo ou não, mais de 60% das clientes são mulheres, e as mulheres apoiaram sim a campanha, gostaram da campanha, gostaram dessa ideia de trazer um transexual para esse Dia dos Pais. Afinal, ser pai é dar amor, é cuidar, enfim, tudo aquilo que o Tami se propõe e faz, né? E tem a ver com a Natura, com o fato do cuidado e de amar, né? Então, acho que foi uma campanha muito diferente e que trouxe uma visibilidade para a marca muito importante. E um outro assunto que eu queria trazer para vocês que a gente sempre fala, né? Se prepare para esse dia, para essa data sazonal, para essa data importante que é o Dia dos Pais. O Dia dos Pais está crescendo cada vez mais. Nós temos aí não só os pais, como avós e padrastos, né? Que muitas vezes exercem esse papel, que podem ser presenteados. Então, 4 dicas rápidas aqui para vocês, para esse Dia dos Pais, como empresários, como insights de marketing. Facilitem a vida do seu cliente, esse é o momento de facilitar a vida dele. Prepare dicas de presentes, dos principais presentes, para facilitar a escolha, porque é um momento que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. É uma data que gera muita dúvida, eu já li isso em várias pesquisas, a gente tem isso já comprovado. É uma data que gera muita dúvida, então faça como as grandes marcas, já separe ali os combos de Dia dos Pais, combos presentes para facilitar a vida dos filhos.
A Louis Vuitton, por exemplo, ela mesma no e-commerce dela já separou quais são os produtos que são mais escolhidos no Dia dos Pais, mas outras marcas também, se você perceber, as marcas investiram muito nessa data, investiram também no e-commerce, estão investindo em outras formas aí de venda, como drive-thru, vendas pelo Instagram, live streaming, tem acontecendo muitas lives onde você já tem dicas de presente, você já pode comprar na hora, ou, lógico, nas lojas físicas, tanto em shopping quanto de rua. Mas o importante, como minha segunda dica, é você facilitar a vida do cliente com relação à venda, seja ela por telefone, seja ela via WhatsApp, mas facilite a vida do seu cliente. E uma outra dica é você otimizar o seu time, otimizar o seu CRM e não só trabalhar com os clientes que você já tem na sua base, como também buscar novos clientes que não estão no seu radar nesse momento, mas é a hora da gente ir lá buscar sim novos clientes, novas oportunidades, porque a data está aí, é uma data que esse ano está ainda mais especial, as relações entre pais e filhos com a pandemia, a gente viu aí muitos pais se revelando cada vez mais e cada vez mais presentes, então acho que vai ser um Dia dos Pais muito especial. E por último, não menos importante, é você investir na sua equipe, trabalhar com o seu time para otimizar essa data, trabalhar com a motivação, trabalhar com o incentivo. E, gente, aproveite essa data do varejo, que a próxima data do varejo importante, nós temos ainda Dia das Crianças, Black Friday e Natal, mas a gente fecha aí esse agosto buscando esse resultado, mesmo lojas com 50% abertas durante o dia, mas enfim, eu acho que o importante é a gente não deixar a data passar em branco, não deixar o seu cliente esquecer da data, lembrá-los. E os presentes mais comprados, mais consumidos nessa data, que é mais padrão, tá, gente? Mas nada impede de você usar a sua criatividade, usar a criatividade de produtos que você tem dentro da sua empresa. Por exemplo, chefes de cozinha que queiram preparar os almoços especiais de pais, ou fazer o papai ir lá e cozinhar, preparar os kits gourmet para os pais cozinharem. Smartphone é um item muito procurado, calçados, esportes, bike, enfim. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro do seu negócio, identificar aquilo que pode ser uma oportunidade de presente e estimular o seu cliente. Então, quero aproveitar, Dia dos Pais, mandar um beijo muito especial para o seu Olindo, maravilhoso, um pai presente. Com certeza o presente dele já está garantido, como uma forma que eu tenho de demonstrar toda a minha gratidão e meu amor também. Um beijo, feliz Dia dos Pais para todo mundo e quero aproveitar a semana que vem. Eu espero estar aí, mas se não puder, estarei aqui e mandando o nosso recado, o nosso insight de marketing. Feliz Dia dos Pais! Estamos de volta com o nosso programa Elgue Você e recebendo uma visita ilustre hoje do Dr. Márcio Monteiro, que é médico especialista em saúde pública. Isso mesmo, doutor, é um imenso prazer estar recebendo o senhor aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Um abraço para todos vocês, né? Parabéns aí pela organização da TV Pantanal, achei muito organizadinha, bonita, né? Vocês são todos bonitos, né? Então, tá de parabéns. Né? Doutor, muito obrigada, né, pela parte que nos toca, né, doutor? O senhor é especialista em saúde pública, então, assim, ninguém melhor para bater esse papo aqui com a gente em relação a esse momento que estamos vivendo de pandemia. Qual que é a visão do senhor? Quais são as dicas do senhor? O que o senhor pode nos passar de informação agora? Na verdade, eu até estava falando que ficamos meio enciumados, né? Porque a gente vê muitos colegas da área de infectologia abordando a questão da pandemia, né? E nós achamos que é justo, porque eles são muito competentes,
mas a especialidade voltada para assuntos relacionados à endemia, epidemia, pandemia e outras ias da vida é a saúde pública. Nós lidamos com isso constantemente, com estatística, né? Porque todo o programa de saúde ele é montado em cima de estatística, ou seja, em cima de dados, né, que acontecem. Então, nós lidamos muito com isso e acredito que as redes de televisões deveriam buscar mais os especialistas, os sanitaristas, que lidam com isso com muito maior frequência do que outros colegas. Não que outros não saibam, né? Mas é uma área específica dentro da medicina que é cuidar da saúde pública, coletiva. E como o problema é coletivo, né, a gente vê, por exemplo, o papel de alguns que são mais voltados para consultório, para UTI e para situações mais graves, como o infecto voltado para as doenças infecto-contagiosas, né, e que de difícil tratamento, né, eles são excelentes. Mas assim, então acredito que as redes de televisões poderiam explorar mais esses profissionais e ver a visão deles, porque a gente tem percebido um verdadeiro desencontro de informações relacionado a esse assunto. Mas tá geral, né, doutor? As pessoas estão meio perdidas, né, nessa situação. Ninguém estava preparado, ninguém estava esperando, né? Foi algo que talvez para pessoas como o senhor, de repente, que é especialista, poderia ter uma previsão que isso poderia acontecer, porque eu já ouvi esse comentário, né? Mas para uma grande maioria ainda foi uma surpresa bem grande. Sim, e eu acredito que, é óbvio, é um vírus novo e que deixou o planeta em pavorosa. Mas nós temos e fizemos estudo de várias outras pandemias que já houve e que não houve esse verdadeiro escarcéu, esse verdadeiro absurdo, porque foram tratados por profissionais que estão acostumados a lidar e sabem como lidar com tudo isso. Então eu senti assim uma incompetência por parte, principalmente dos nossos governantes e autoridades, em não buscar especialistas, sentar, ouvir, estudar o assunto para poder tomar certas medidas. Então, são medidas que foram tomadas, na minha visão, gravíssimas e que vai ter uma repercussão econômica catastrófica em função de, eu diria, desconhecimento, em função de ignorância mesmo dentro da questão que é essa pandemia. Ou seja, eu achei que houve infelizmente, né? Às vezes é muito fácil você falar como que o barco não poderia ter afundado depois que ele afundou. Óbvio, né? Com certeza. Mas na hora do desespero, né? Só que, por incrível que pareça, por mais que você gritasse e tentasse falar, as pessoas não ouviam, né? Então deixa o barco... todo mundo assim? Deixa o barco afundar para a gente ver quanto que vai dar, quanto que nós vamos pagar por isso. O senhor poderia falar algo assim, em concreto, de alguma atitude que o senhor tomaria diferente? Em concreto, observa só, na área das pandemias e epidemias, etc., o que a gente vê? Nós temos as viroses, porque o coronavírus é uma virose, tá certo? Então nós temos as viroses que são comuns e todos os anos nós temos. Nós tivemos H1N1, né? Inclusive com um grau de letalidade muito mais alto que o coronavírus. Não houve nenhum estardalhaço nesse sentido. Nós tivemos o H1N2, H1N3, H1N4, porque todo ano esse vírus acaba sofrendo mutação e sai uma vacina nova, tanto que todo ano tem vacina, ok? Então as viroses são comuns. Se você pegar os dados estatísticos, tá certo? Do ano de 2018, porque 2019 não tem, você vai ver que no Brasil morreram mais de 80 mil pessoas com gripe. Ok, 80 mil. Ninguém ficou sabendo, porque é comum. Nesse período do ano, junho e julho, é o período de frio no Brasil, as viroses aumentarem a incidência. E pacientes vulneráveis, como idosozinhos, pessoas de risco, eles terem complicações como pneumonia e etc, e etc. Tá certo? Decorrente disso. Então, se nós temos consciência disso, se isso é um relato que já vem há mais de anos, décadas repetindo, por que o desespero de março nós começarmos com um isolamento social,
sabendo que o período de maior incidência, é a expressão que a gente usa na saúde pública, da virose no Brasil é junho, julho, período de frio. É óbvio, qualquer, né, doente mental sabe disso. E é só olhar nos dados estatísticos do ano anterior. Que estão ali. Que estão ali. Por isso eu fiquei muito triste. De repente nós tivemos, por exemplo, em Cuiabá, isolamento social em março, gente. Não tínhamos um caso de Covid. E aí nós paramos todo o comércio, paramos tudo. Entrou em caos o colapso. Quer dizer, por quê? Se estatisticamente nós sabíamos que ia ser em junho e julho. Ou seja, houve uma precipitação que quando chegou a hora o povo estava cansado de ficar dentro de casa. Aí sai todo mundo. Dá para entender? Então é estratégia, porque é uma estratégia de guerra. Nós temos uma guerra, naturalmente, entre o vírus e a humanidade. Sim. É como se fosse uma estratégia de guerra. Você atacou o inimigo antes da hora, o inimigo estava longe de você, você atirou no escuro. Sim. A hora que ele chega, ele te mata. Entendeu? Entendi. Resultado, isso aconteceu no Brasil inteiro e o que é mais triste, no mundo inteiro. Inúmeros países tomando essa decisão precipitada. Porque, na verdade, eu senti que nós fomos induzidos Também acho. pela China. Tá certo? O que a China fez? Quando ela descobre o vírus, se é que ela descobriu, né? A hora que ela descobre o vírus, o que ela fez? Ela construiu hospitais gigantescos para todo mundo ver numa rapidez violenta. Todo mundo pensou, meu Deus, isso vai ser catastrófico. Agora, você imagina um país como a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, só ter 3 mil mortes, você não acha muito estranho? Demais. Resultado, eu senti que foi uma jogada da China, no sentido de pressionar, porque economicamente ela já tinha chegado num platô e não estava mais subindo, ela tinha que mexer economicamente. Então, qual foi a estratégia dela? Nós vamos levar uma situação de pânico nas pessoas, para todo mundo entrar em desespero, porque aí nós vamos nos preparar para isso. Nós vamos vender máscara e vamos vender respirador até não querer mais, porque eles são produtores de tudo. Resultado, foi o que aconteceu. Hoje a China economicamente está lá em cima, Estados Unidos está lá embaixo, está todo mundo lá embaixo. Todo mundo lá embaixo e a China. Ou seja, e ela conseguiu a sua estratégia de guerra. E todos os governantes, de um modo geral, entraram nessa, tá certo? De gaiato no navio, apavorados, entre aspas. Na verdade, muitos dos nossos dirigentes não apavorou coisa nenhuma. Ele queria que nós entrássemos em estado de calamidade pública para que o dinheiro fosse liberado, que existe a reserva, que ela é específica para a guerra e para situações catastróficas, para que nós pudéssemos comprar livremente, sem licitações e etc, etc, etc. Ou seja, ter acesso à grana. E aconteceu. Ter acesso à grana. Então, essa precipitação, nós não queremos julgar, mas ficamos sem saber se foi em função de pressa de pegar o dinheiro ou se foi realmente uma inexperiência e, coitadinho, não saber que é em junho e julho que o país entra que a virose, estatisticamente, se você olhar, a incidência, né, de todas as viroses, ela acontece nesse período frio, em qualquer lugar, no mundo. E sempre. Sempre. Né? A gente sabe disso. Entendeu? Então é nesse sentido que eu fico muito triste, porque eu sinto que não houve um direcionamento para que os médicos que são especialistas nessa área e que são os responsáveis tomassem essas atitudes. Agora, o que a gente vê de mais triste dentro desse contexto? Às vezes, você pega pessoas, não estou dizendo o nosso caso, né? Não estou fazendo nenhuma crítica nesse sentido. Sim. Mas você vê pessoas que estão lidando com saúde pública sem nenhuma especialidade em saúde pública. Secretário de saúde que nem médico é e nem é especialista. Não vou dizer que precisa ser médico não, mas ele não é especialista em saúde pública. Ele não tem curso para isso. Ele não tem competência. Ele foi colocado porque ele conseguiu mais voto, porque ele é alguém que é influente, amigo, de confiança e etc e tal. Por isso que nosso país não vai para frente. Porque as pessoas, os profissionais que tinham que estar no lugar que deveriam estar, não estão. Aí você deixa a coisa na mão de pessoas que, infelizmente, não têm conhecimento de causa. E aí ainda vem a televisão, né?
e usando usa a da ciência e situação. dizendo que gente, a voz da ciência é superior. E aí faz esse trabalho que foi muito triste também, porque a mídia pressionou muito. No sentido de deixar o povo em casa. Com tá medo, certo? em casa e com medo. Houve algumas redes de televisões que eu acho que fez verdadeira lavagem cerebral, não vou dizer qual, porque é Com antiético, toda certeza. deselegante, não foi essa. Não mas que realmente é um absurdo, por quê? Porque estimulou as pessoas e colocou todo mundo em estado de pânico. Entendeu? E fique em casa. Uai, pra quem é rico ficar em casa é uma beleza, meu amor. Quem que não quer ficar em casa? Agora, pobre tem que comer, meu filho. Ficar em casa, dia a dia. você tá brincando comigo, tá certo? Eu até atendi uma senhora que estava no sinaleiro vendendo coisa, e eu brinquei com ela, falei, escuta, a senhora não tem medo de pegar coronavírus, né? A senhora está sem máscara, a senhora está pegando dinheiro, a senhora está aqui, a senhora não tem medo, não? Ela falou, meu filho, eu tenho medo de morrer de fome. De coronavírus, se eu morrer, é show. Agora, de fome é triste. Eu fiquei olhando para ela, falei, meu Deus. E é verdade. Então, é muito fácil falar, fica em casa. Aí depois, mas pegou porque o isolamento social não foi bom, não chegou nem de 70%. Gente, não é isso, porque presta atenção. Aí que eu vou voltar na área de saúde pública. Quando tem essas viroses, você tem duas maneiras de você ficar imune. Ou tomando a vacina, ou pegando a doença. Então, normalmente, o que a gente da área estuda e é capacitado durante anos que você estuda para isso? Deixa a doença espalhar, isolemos os grupos de risco, porque quanto mais rápido ela se espalha, mais rápido se cria anticorpos e menos problema nós vamos ter. Isolou os de risco, depois você libera as pessoas de risco para poder... Isso é isolamento vertical? É isso que fala? Isolamento vertical. E não esse isolamento horizontal. Mas ela mata jovem. Sim, mata também, mas só que a proporção é incomparável. Para cada 100 de risco, ela pega um que não é de risco, ou seja... É insignificante. Estatisticamente, né, doutor? Aí você pega, por exemplo, e olha só, eles acharam e colocaram como se a UTI, presta atenção, olha a jogada, como se a UTI fosse a tábua de salvação do problema. Porque então, vamos reter o povo, isolamento, segurar em casa para dar tempo de construir UTI, beleza? Agora, pega o índice de mortalidade dentro das UTIs, sabe quanto? A mais alta, a mais baixa no Brasil, 88%, ou seja, de cada 10 pacientes que entra, 8,8 morre, 1,2 salva. Lindo, chacara, como diz o cuiabano, né? Quer dizer, você vai investir em algo que o índice de mortalidade é altíssimo? Quer dizer, como se a UTI fosse a salvação dos problemas. Que UTI é a salvação de problemas, gente? Outra coisa palhaçada, do meu ponto de vista. Nós estamos com 90% de UTI ocupada. Eu falei, então é ótimo, porque nós sempre tivemos 100%, sempre morreu gente. Ou não é? Você sabe disso? Nunca teve vaga. Agora vem com essa papagaiada pro meu lado, como se a UTI fosse a salvação da lavoura. Não é a salvação da lavoura. Você está entendendo? Doutor, que essas informações estavam assim escancaradas, mas o medo fazia as pessoas assim, não enxergar. É ou não é? É. Então, gente, UTI não é solução para o problema. A solução do problema é isolar paciente de risco, porque esse tem que ser isolado. Você está entendendo? E quem que deveria isolá-los? Eles próprios. Eles sabem que eles são de risco, eles não devem sair. Cada um se cuida, você está entendendo? Né? Na minha visão, não precisava nem o juiz dar sentença que você é obrigado a andar de máscara. Quem corre risco é que se isole, meu amor. Entendeu? O resto precisa pegar o vírus. Dá para entender? Por quê? Para criar imunidade e resolver a parada. Quer ver outra ignorância? Vai pegar, a doença pode pegar 2, 3 vezes. Inventaram isso, quer dizer, distribuíram isso na mídia. Falei, só se eu pegar meu diploma de medicina e vou rasgar e jogar no lixo. Isso não existe. Mas o vírus é novo, a gente não sabe o que pode acontecer. Só se é uma aberração da natureza, você está me entendendo? Que é algo que vai fugir de toda a medicina. O senhor falou algo interessante, porque agora surgiu até em questão de sequelas. O senhor já ouviu isso? Pois é. Que não sabe as sequelas que o coronavírus pode deixar. Sim. Essa é outra questão que nós podemos comentar. Mas olha só. Então, diante dessa coisa absurda que nós achamos, é o seguinte. Então, você pode pegar, estão até comentando que o governador que pegou pela segunda vez. Presta atenção. Então, quer dizer que se você pega o mesmo vírus várias vezes, então para que a vacina? Então, vacina não vai resolver nada. Ou você vai tomar uma vacina de 3 em 3 meses, que ele sofre mutação. De 3 em 3 meses ele vira outro vírus. Gente, isso não existe.
Complicado. Preste bem demais, atenção. doutor. Ela sofre mutação? Sim. Conforme o país, conforme a temperatura, conforme o ambiente, ela pode mutar. Mas ele leva, no mínimo, 1 ano para sofrer essa mutação. Ele não é da noite pro dia, dá para entender? Se nós vacina, não tem sentido. Por que está todo mundo fazendo vacina? E esperando vacina. Então para quê? Então, não, vai tomar, não vai adiantar nada, porque quem Ou já vai ficar pegou imune pode 6 pegar de meses. novo. Eu não estou entendendo. Se quem pegou pegou de novo. É uma contradição total, Não né? existe, gente. Isso aí, você pega o diploma de médico e rasga. E as pessoas, até com conhecimento, dizendo isso, eu olho e digo, gente, eu não acredito. Quanta ignorância. Não é possível um trem desse. E Não é possível. o senhor atribui isso a quê? Essa omissão coletiva das pessoas, inclusive as pessoas que são do ramo, do meio, que a gente ouve, tem hoje em dia, você ligou a televisão... Contradição violentíssima, está né? um dizendo uma coisa, outra, a gente não fica sem entender. É verdade. Agora deixa eu te falar. O que é o grande problema que eu vejo? Eu vejo assim, em relação à medicação, você quer ver uma polêmica fantástica? Hidroxicloroquina, é ou não é? Quero saber a opinião do senhor sobre hidroxicloroquina. Vamos falar sobre hidroxicloroquina? Por favor. Gente, olha só. O Conselho Federal de Medicina, no início da pandemia, logo no início, eu não sei se foi fevereiro ou março, ela já lançou um decreto, né, uma norma, não vou deixar chamar decreto, porque decreto é a nível, né? Ela já estabeleceu que o hidroxicloroquina poderia ser utilizado para o coronavírus, porque ela já era comprovado cientificamente uso eficaz para outras doenças, como malária, lúpus, artrite reumatoide e outras doenças de cunho de lesões articulares. Sim. E que ela poderia ser utilizada também para o Covid-19, autorizando os médicos a utilizarem a hidroxicloroquina, tá certo? Isso é chamado off-label. O que é isso? É um medicamento que já é aprovado pela Anvisa e que pode ser utilizado para outra doença. Sim. Então, o Conselho Federal de Medicina, sabiamente, já tinha determinado isso, que ela servia para o Covid. E aí sai uma polêmica toda, porque o presidente, que tem uma figura antipática para a esquerda, e como o próprio Trump, falou sobre hidroxicloroquina, aí várias pessoas começaram a atacar e virou uma questão política, não virou mais, hidroxicloroquina não virou mais medicamento, virou direita e esquerda. Você é a favor da hidroxicloroquina? Então você é da direita. Sim. Você é contra? Então você é da esquerda. Meu Deus, que ignorância, gente. Demais, doutor. E aí eu vejo para você o seguinte, quantas pessoas morreram, escuta o que eu estou dizendo, em função dessa ignorância. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma experiência. Não, eu quero saber por quê, mas o senhor vai aguardar só um pouquinho para me falar isso, porque vocês também. Fiquem aqui com a gente, eu vou chamar o comercial, a gente já volta. Estamos de volta aqui com esse bate-papo mais que interessante com o doutor. Olha, eu estou aqui, assim, chocada com as informações que o senhor está aqui nos passando. E estou muito feliz também do senhor estar falando o que pensa aqui pra gente em relação à hidroxicloroquina, que foi onde nós paramos. O senhor falou que essa questão que virou uma questão política, sim, matou muita gente. Muita gente. Por causa dessa questão, muita gente deixou de utilizar a hidroxicloroquina. Agora, o que acontece? Como o Conselho Federal de Medicina considerou a hidroxicloroquina off-label, um medicamento que já é autorizado e que poderia ser usado, ela deixou a liberdade do médico escolher se utilizava ou não. Vamos dizer assim, uma linha de colegas, tá certo? Mais academicistas, que são academicistas, o termo que a gente usa, sim, que são mais ortodoxos, que são conservadores, são contra usar um medicamento que não tem uma comprovação científica. Mas determinados medicamentos, para se conseguir essa comprovação científica, leva anos. Escuta o que eu estou dizendo. Então nós não temos como esperar para ter comprovação, tá certo? É um estado de guerra, nós temos que utilizar o que tem. Tá certo? E não houve esse bom senso, esses profissionais se posicionaram contra a hidroxicloroquina, tá certo? No Brasil inteiro,
E resultado, hoje nós temos diversos hospitais que não utilizam hidroxicloroquina e os que utilizam. E aí nós temos que fazer a estatística depois e ver o hospital que utilizou o índice de cura e o que não utilizou. E nós vamos ver que os que não utilizaram, tá certo? Mataram muito mais do que os que utilizaram. Por uma questão simplesmente de, na minha visão, academicismo. Tá certo? Sim. Porque diante da vida eu não posso me preocupar com entre aspas, o que é cientificamente correto. Eu tenho que agir para salvar o meu paciente. Com certeza. Dá para entender? Então a minha experiência pessoal, não estou aqui fazendo uma crítica àqueles que não utilizaram a hidroxicloroquina, porque eu acho que é uma questão de consciência e cada um vai responder por isso. Com certeza. Com a sua consciência, com Deus, tá certo? Lógico. E talvez até com a justiça no futuro, tá certo? O que eu vejo? Eu tive o Covid em março, eu peguei a doença, foi de um paciente, estava muito mal, eu atendi esse paciente, próximo porque ele tem um contato mais próximo porque ele fez uma parada e nós tentamos entubá-lo e eu acabei contraindo a Covid, né? Acreditamos que pode ter sido ali ou pode ter sido em outro momento, mas eu acabei contraindo. E o que eu fiz? Eu deixei que o meu corpo tentasse resolver. Em 3 dias, eu sentindo que o meu estado estava se agravando, eu disse, eu não posso esperar mais. Entrei com hidroxicloroquina, sulfato de zinco, azitromicina. Em 3 dias, eu estava simplesmente sem nenhum sintoma. Continuei o tratamento por 5 dias e estou ótimo, graças a Deus. A partir daquela experiência pessoal, tá certo? Eu não tive dúvida de que a hidroxicloroquina seria um medicamento bom e comecei a utilizar. Até hoje já utilizei para mais de 300 pacientes, todos, nenhum foi para UTI, nenhum morreu, todos estão curados. Então, cientificamente não está comprovado, mas a minha experiência pessoal é de 100%, não é de 99%. São dados muito expressivos. Muito sério, muito sério. 300, diante de uma estatística, não é nada. Mas nós temos estatística, como eu te falei, documentário, de 5.400 pacientes utilizados com hidroxicloroquina, com 90% de cura, tá certo? Isso, entre aspas, na minha visão, já é uma comprovação científica que só falta seguir o protocolo que deveria, né? Sim. Só falta seguir os protocolos, porque normalmente é assim, para você ter uma medicação comprovadamente científica, você tem que testar o medicamento em um número X de pacientes e testar e colocar um placebo, que seria uma bolinha de trigo, um medicamento que não tem nenhuma eficácia na área. Aí você dá por exemplo, para um grupo de 1.000, tá certo? Ali o medicamento, um grupo de placebo para mais 1.000. 1.000 tomando nada e 1.000 tomando o medicamento. No final nós vamos ver se o índice de cura, olha que chega a ser uma comprovação científica, se o índice de cura de quem tomou o medicamento atingiu 51%, o medicamento é aprovado. Essa é a comprovação. Essa é a comprovação científica. 49% de pacientes que tomou água e bolinha de trigo foram curados. Porém, 51% é mais do que a metade. 1%. Então, é cientificamente comprovado. E aí eu pego 5.400 pacientes testados, 90% curaram, mas bem mais que 51%, não é não? Mas não tem a comprovação. Mas ainda não tem, porque não foi feito o estudo com o grupo controle, que a gente chama, que é o que vai tomar nada e o que vai tomar. Você está entendendo? Então, é como se nós pudéssemos. Agora, como que você vai fazer no meio de uma pandemia um teste desse com a hidroxicloroquina? Você vai pegar 1.000 pessoas e deixar tomando bolinha de trigo. Agora eu pergunto, quem é que vai tomar a bolinha de trigo? É seu filho? Se for o médico que está fazendo? Ele vai dar a bolinha de trigo pro filho ou ele vai dar a hidroxicloroquina? Qual que ele vai dar? Ele vai querer dar. Lógico, e bolinha de trigo dá para pobre, dá para outra pessoa morrer. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, não dá para testar em humano. Por isso que primeiro é testado em animais, ratos, né, cobaias. Depois é que é testado em humanos, por isso que o processo é demorado, entendeu? Entendi. Aí é que ele é testado em humanos e aí é que a coisa acontece. Então, no meio de uma pandemia, não dá para você correr atrás disso. Mas eu estou te falando que eu tenho um documentário, tá certo? Inclusive de pesquisa chinesa, com esses 5.400 pacientes examinados com 90% de cura com hidroxicloroquina.
Aí eles falam que não é cientificamente comprovado, por quê? Porque esse é uma pesquisa isolada e que ainda não foi aceita pela Organização Mundial da Saúde, que infelizmente está corrompida também, influenciada pela dona China. Porque, não sei se vocês sabem, o presidente da Organização Mundial de Saúde, de mãos dadas e braços dados com o presidente da China, em várias fotos que eu posso mostrar para você. Ou seja... É um jogo de não é interesse difícil? muito maior do que nós conseguimos Não é difícil você né? entender isso? Aí ele se posiciona, lógico, do lado de quem? Do lado dos chineses. Doutora, é uma e questão aí... assim, uma mudança de mundo muito grande e que se abre muitas oportunidades. Então, assim, a vida se tornou algo secundário. Infelizmente. Infelizmente. Né? Né? Onde existe jogo de interesse. Então, voltando, só para me finalizar, a hidroxicloroquina. Nós estamos na nós estamos na novela hidroxicloroquina. Então, nós respeitamos os colegas, mas a experiência pessoal que a gente tem é essa, e eu fico muito preocupado. Por quê? Porque existem vários colegas que se posicionaram radicalmente contra, dizendo que a experiência dele foi contrária. Falei, gente, não sei como que foi contrária, tá certo? Porque a experiência pessoal e a experiência de 300 pacientes, não acho que seja grande coisa, mas é muito significativo. Mas é expressiva, né? sim. E eu tive um paciente que se recusou a usar a hidroxicloroquina e que infelizmente foi a óbito. Então, é difícil, não é não? Muito complicado. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que era para ir ou não era para ir? Ah, mais um detalhe. Márcio, nesses 300 pacientes seus, você tinha paciente de risco? Vários. Hipertenso, diabético, obeso, idoso. Todos sararam. Deu para entender? Então, é delicado. Agora, eu respeito os colegas, porque foi dado a liberdade a eles, e é dado. O médico, ele tem liberdade de escolher o medicamento. Agora, eu fico muito triste, porque muitos colegas foram induzidos, tá certo? Pelo mecanismo partidário. Sim. Aí ele nem percebeu, muitas vezes, porque colegas de renome, tá certo? Não consideraram, e são acadêmicos mesmo, eles só utilizam quando já tem uma comprovação científica, eles são mais conservadores, né? Sim. Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, a homeopatia no Brasil levou quase 50 anos para ser reconhecida. Sim. Várias especialidades importantes, o conselho não vai... A medicina ortodoxa, ela não vai liberando assim. A acupuntura, você não está entendendo quantos séculos levou. Ozonoterapia já é utilizada. Milenar, né? Ozonoterapia já é utilizada em 78 países. Mas não... Portugal até pelo SUS. Cuba desde a década de 50 e no Brasil agora que a Anvisa está liberando para os profissionais médicos em forma experimental. Olha Você só. está brincando comigo? E assim vai. Muito. E só para você ter uma ideia, a ozonoterapia, eu fiz um curso em São Paulo de ozonoterapia, eu vi lá o documentário, nós mandamos, a ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, mandou para o Conselho Federal de Medicina um total de 320 mil documentos. Meu Senhor. Presta atenção, documentos e teses provando a eficácia do ozônio, tá certo? Para ser utilizado. Pergunta se já liberaram. Ainda não. Inclusive pro Covid. Inclusive né? pro Covid. Inclusive pro Covid. Pergunta se liberou. Não. Então, infelizmente, os conservadores, lamentavelmente, acabam matando pessoas. Porque eu acho que quando se trata de uma guerra dessa, gente, não dá para você ficar escolhendo com que arma você vai atirar. Eu ia falar, escolher as armas. Tá. Você tá me entendendo? Tem arma, sabe tá ótimo, sabe o né? que eu pensei? Eu pensei assim, hidroxicloroquina é um canivete. Presta atenção, é um canivete. Você tá com uma onça diante de você na selva. Aí você fala, não, mas o canivete não é comprovado cientificamente que mata a onça. Meu amigo, eu só tenho ele. Dá pra entender? Vai ter que ser. Eu vou pular nessa onça com esse canivete. Você me entendeu? Aí eu fico, meu Deus do céu, cientificamente o canivete não mata a onça, mas meu amigo, é o que eu tenho. É eu o sinto que eu muito. tenho, vamos usar isso. Eu vou usar essa arma. O papo está ótimo, né? Eu também estou adorando e é por isso que vamos continuar mais um bloco com o Dr. Márcio Monteiro. Fica aqui que a gente já volta em instantes. Estamos de volta aqui nesse bate-papo fantástico com o Dr. Márcio Monteiro, né, doutor? Porque eu sei que o senhor tem uma visão também na questão espiritual
de tudo isso. Né? O senhor Certo. falou, muitos vão pagar essa conta, vão resolver isso mais tarde. E a gente, na realidade, leva uma vida em que as pessoas esquecem que nossos atos, a gente vai responder por eles. Não passa nada. Não passa nada. Nada. Às vezes a pessoa fala, ninguém tá vendo essa minha atitude aqui, né? Mas... Ou ela é legalmente aceitável, mas em termos de justiça divina, minha filha, não escapa nada. Não escapa nada. Não escapa nada. Nós vamos ter que acertar a conta com a justiça divina. Com toda certeza. Pelas nossas atitudes. E Ou não é? o que o senhor me fala em relação a tudo isso que está acontecendo? Dentro da visão espiritual, né? Dentro da visão espiritual. Porque o senhor é muito importante, a sua visão, porque tem a visão do médico, né? E tem a visão espiritual também. Essa junção é muito importante. Sabe por que ela é muito importante? Porque eu vejo assim, o ser humano, ele não é constituído só de corpo. Ele não é só neurônio, complexo de massa molecular. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, tá certo? Nós temos uma mente. Sim. Que influencia em tudo. E o que acontece com a nossa medicina, com a nossa paupérrima medicina? Eu chamo ela muito pobre. Por que a medicina é pobre? Porque ela só olha o ser humano do ponto de vista anatômico, fisiológico, ela só olha o corpo. É como se ela estivesse examinando uma árvore só pela casca. Sim. Ela não consegue ver a seiva, ela não consegue ver o cerne da árvore. Porque se você olhar um ser sem levar em consideração o espírito e a sua mente, nós estamos trabalhando só na superfície. Você está entendendo? Então nós temos, por exemplo, na área médica, as doenças psicossomáticas. O que é isso? São doenças de origens mentais. Sim. Eu trabalhei aqui na emergência de vários hospitais e de cada 10 pacientes que eu atendia, 9 não tinha absolutamente nada fisicamente. Aí a gente chama de doença psicossomática. Aí você tem as enxaquecas da vida, entre aspas, que você ia examinar e não encontrava nada, as fibromialgia da vida e outras doenças, tantas, que não tem. Você examina o paciente todinho, você pede ultrassom, ressonância, todos os exames normais. Aí você fala, mas doutor, o que eu tenho? Eu não tenho nada? Aí ele fala, não, você não tem nada. Como eu não tenho nada? Se eu sinto dor, se eu sinto angústia, se eu estou querendo dar um tiro na minha cabeça, como que eu não sinto nada? Aí a gente percebe a pobreza da medicina cuidando só do corpo. E olha só que não é por ignorância. Sabe por quê? Porque qual o conceito de saúde que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde? Você sabe qual que é o conceito de saúde? Não sei. Vou te passar aqui agora. Saúde é o bem-estar social, psíquico ou mental, físico e espiritual. Olha isso, que interessante. Tem essas 4 palavras lá. Pode pegar lá. Foi a partir de 72 que houve esse reconhecimento. A Organização Mundial de Saúde instituiu a palavra espiritual 72? no conceito de saúde. E até hoje existe esse... E até hoje eu te pergunto, ninguém tomou nenhuma providência sobre isso. Então olha só, saúde é o bem-estar social. Isso significa o seguinte, uma pessoa que mora numa condição subhumana, que ele não tem condição de se alimentar e que ele vive à margem da sociedade, ele não tem saúde, porque ele vai adoecer mais cedo ou mais tarde, tá certo? Ele não tem... Ele não as condições mínimas. Básica, mínima, né? Então ele vai adoecer. Por isso a organização já considera ele um doente. Se ele não tem uma condição mental, psíquica, a gente vê pessoas altamente saudáveis fisicamente dando um tiro na cabeça. Entendeu? Enlouquecendo, são as doenças mentais, com depressão, com a ansiedade, engordando e levando a uma série de problemas. Então, se você ignorar a parte mental deste ser, como que você vai tratá-lo? Você vai tratar só o corpo? Não tem eficácia. Vai dar antibiótico? Vai dar hidroxicloroquina para ele? E a mente dele, como é que fica? Então, nós temos a parte mental. Nós temos a parte física propriamente dita e temos a parte espiritual. E eu te pergunto, olha só, a parte social, vamos supor que é o serviço social que cuida. A parte psíquica é o psicólogo. Vamos supor, ou psiquiatra, tal, junto lá. Né? A parte física entre os médicos. E a parte espiritual? Quem é que cuida? Eu te pergunto. Né? Alguém poderia me responder? É a igreja. O que tem a ver a igreja? É o espiritismo? O que tem a ver o espiritismo? Né? Então, na verdade, a parte espiritual está a desejar. É uma lacuna aberta.
Entendeu? E como que nós vamos ter saúde pelo próprio conceito da Organização de Saúde se você não cuidar das 4 partes? Quando você vai no médico, ele cuida do que seu normalmente? Da parte física. Físico. Ele te dá remédio. Às vezes nem conversa muito com Nem você, te conversa. pede exame. Não, nem olha na sua cara. Eu já falei sobre isso. Não, Ele só te dá o remédio. O pedido de exame. Isso. Você entendeu? É isso que ele faz. Então ele está cuidando do quê? Do teu corpo. E a tua mente, como fica? E a tua condição financeira? E a tua condição social? Onde você está morando, pelo menos? Tá certo? Quer dizer, como que você ignora isso numa pessoa? Onde que ela mora? Com quem? O que está levando ela a essa doença? Você está me entendendo? Então é muito cômodo. Por exemplo, você está com uma gastrite. Você está com um problema gástrico, uma gastrite. Chega lá, o médico passa um remédio para você para gastrite. Vou te passar aqui um domperidona, que é bom para você tomar. Vão te passar aqui também um omeprazol, um pantoprazol. Vou te passar aqui um outro medicamento, né, mais novo para você. Passa. E pronto. Mas o que está causando a sua gastrite? É isso que é a questão. Ele não vai na causa, ele só vai no efeito. Resolveu. Aí você tomou o remedinho ali agora, resolveu, Melhorou. mas daqui um pouquinho ela volta. Aí você fala, mas eu vou no médico sempre, eu não trato minha gastrite, não consigo. Sabe por quê? Porque às vezes o problema da gastrite dele é a mulher dele, meu filho. Ou é o marido dela. É verdade. Você está entendendo? Que é a causa da gastrite nervosa, porque aí emocionalmente, toda vez que ela desequilibra com o marido, ela faz o quê? Ela fica irritada, libera adrenalina quando ela está com raiva, a adrenalina estimula o seu estômago a produzir gastrina e outras substâncias que causam a gastrite. Então tem que ir na origem. Então eu tenho que mandar essa pessoa para um psicólogo e não simplesmente passar ali, ou então fazer um acompanhamento com ela, tá certo? E isso não acontece, então nós ficamos tratando só o efeito e não vamos na causa. Então por isso que a medicina é muito pobre, muito pobre. Espiritualmente falando, você me fez a pergunta e eu dei uma devagada. Não, mas foi interessante porque nosso tempo estourou, Acabou. doutor. Então Mas tá bom. eu quero te fazer um convite aqui, Então tá aproveitar, bom. porque o assunto está muito interessante e nem começou direito, né? Temos nesse lado espiritual que eu quero muito que o senhor aborde aqui. Tá certo. Então eu quero saber se o senhor aceita o convite para retornar aqui no nosso programa. Sim, vamos lá, vamos marcar, a gente marca. Já né? vamos sair daqui com a data. Eu sei que todo mundo gostou certo. como eu. Muito obrigada, doutor, por estar aqui hoje com a gente, compartilhando seus conhecimentos, suas experiências, viu? Tá, eu que agradeço, tá? Eu estou à disposição. Na verdade, eu gostaria de me colocar na posição de uma pessoa que não sabe nada, e eu não sei nada mesmo, tá certo? E porque às vezes a pessoa fala, você que sabe tudo. Não sei nada, gente. Nós somos ignorantes, totalmente ignorantes. Tá certo? Eu vou só finalizar com uma frase do Chico Xavier, que eu acho que o Chico muito querido, né? No Brasil todo, Também muito respeitado admiro. por todas as religiões, né? Super. E perguntaram para o Chico assim, Chico, qual a maior causa de sofrimento do ser humano na face da Terra? Seria a AIDS? Seria a guerra? Seria a violência? O egoísmo? Qual é a maior causa de sofrimento do ser humano na Terra? E sabe o que ele respondeu? A ignorância. Então, nós sofremos pela nossa ignorância. Então, eu me sinto um verdadeiro ignorante, mas, apesar da ignorância, algumas coisas a gente já consegue enxergar. Então, não sei, estou aprendendo, tá certo? E quem está assistindo que quiser nos orientar, nos oriente, venha. Agora, eu sou assim, eu quero que alguém tenha um argumento que seja mais lógico. Com certeza. Porque não dá pra gente ir aceitando Qualquer coisa que venha. Se você me trouxer qualquer coisa superior ao meu raciocínio, eu descarto imediatamente, porque eu sinto que a verdade absoluta é Deus. Nós não temos o conhecimento da verdade, nós temos visões, né? Então, diante dessa questão, por exemplo, seria tão bacana se eu tivesse aqui um defensor contra a hidroxicloroquina para nós podermos conversar de forma... Nós podemos seria até bacana, né? isso, doutor. Por quê? Porque eu acho tão triste eu ficar falando e não ter alguém que contra-argumente e fale e dê a opinião dele também. Porque ele sempre é bom, né? Não, porque ele tem um ponto de vista dele. Ele vai dizer para mim, ó, Márcio, então ele vai me contestar e nós vamos aqui junto. E isso que é bacana, eu gosto disso. Né? Não, mas então, eu também achei muito interessante a sugestão. A gente pode providenciar bacana. esse Eu assunto. estou à disposição para a gente sentar com Olha, qualquer colega. O senhor com não qualquer vai pessoa. escapar, já vamos sair daqui marcado para a próxima, Tá viu, certo. doutor? Eu dou um jeito. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mais um uma abraço vez. para você. E logo... Parabéns aqui pela televisão. Eu achei tudo lindo aqui. Muito obrigada. Logo, Obrigado. logo o senhor está de volta.
Tá certo. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta às 21h30. E se você perdeu algo, tem alguma sugestão, quer dar alguma dica, estão aí os nossos canais de comunicação na sua tela. E com mais uma novidade, quer rever essa entrevista que realmente foi fantástica, acesse lá nosso canal e se inscreva, viu? Elga Figueiredo está aí na sua tela. Amanhã aguardo vocês aqui na TV Pantanal, canal 22.1.